Oi, pessoal, tudo bem? Galerinha, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso de extensão Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro tipo de suicídio abordado pelo Durkheim, que foi o suicídio anômico, galera. A gente vai fazer mais ou menos como na aula passada. A gente vai ver, então, quais que foram as ideias do Durkheim sobre esse tipo social de suicídio definido por ele e quais que são também os dados que ele apresenta sobre esse tipo de suicídio. E, gente, nesse vídeo eu vou provavelmente ficar um pouquinho rouca, tá? Porque eu tô meio gripada, enfim, mas é isso, gente. Eu tô cuidando para que nada saia errado aqui, para que vocês consigam me ouvir bem. Continuando, então, gente. Essa e todas as nossas outras aulas, elas estarão na playlist aqui do canal, que tem o mesmo nome do curso, chamada então de Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida, e serão, gente, 12 aulas no total. Então já te inscreve para conseguir acompanhar tudo. E, gente, esse curso de extensão aí, composto pelas 12 aulas, então, faz parte do meu estágio obrigatório para minha graduação e licenciatura em Sociologia, através do Centro Universitário Internacional, Uninter, galera. Então, só para deixar tudo certinho, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz, o meu RU é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, galera. Pessoal, como em todas as nossas outras aulas, então, a aula de hoje também está dividida em tópicos principais. Acompanhem comigo, então, aqui nos slides, galera. O tópico 1 é o que é o tipo social de suicídio anômico. 2. Anomia social e crises econômicas. 3. Anomia e prosperidade. 4. Indústria, comércio e anomia. E 5, galerinha, que é anomia e divórcio. A gente vai começar os conteúdos aqui, galerinha. Peguem papel e caneta caso precisem, caso quiserem. Pausem ou acelerem o vídeo sem problema nenhum, tá? E se vocês forem aqui do sul, estejam agasalhados com café aí do lado e vamos lá, galera. Olha só, gente, eu quero retomar um pouquinho sobre o que é que a gente viu da obra Suicídio, então, do Durkheim até aqui, com base nas nossas aulas passadas, tá certo? A gente viu lá nas primeiras aulas ainda que o Durkheim, ele queria comprovar a teoria que ele propôs sobre análise sociológica, então, com base no fato social, lá na obra As Regras do Método Sociológico, que é bem importante, do Durkheim. E o objetivo, então, dessa comprovação aí era conseguir, então, estabelecer a sociologia como uma ciência e como uma disciplina acadêmica vista de forma separada das outras ciências, como a filosofia e a metafísica, galera, que eram então as reconhecidas ali dessa época. E aí, gente, para comprovar que a sociologia poderia ter a sua própria forma de análise, ele resolveu estudar, então, bem a fundo o fato social. E aí, por isso, ele escolheu o tema do suicídio, que já estava sendo ali de uma forma bem ampla, abordado por outros teóricos da época também. E, gente, a gente viu então que o Durkheim, ele definiu o suicídio como sendo um ato cometido por um indivíduo conscientemente e com a noção ali de que esse ato provocaria de verdade a morte dele. E depois da gente definir o que realmente era o suicídio, o Durkheim ele acabou também dividindo em 4 tipos sociais de suicídio, que são então o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico
e o suicídio fatalista. Lembrando que ele aborda, gente, de verdade, somente 3 tipos, sendo ali o egoísta, o altruísta e o anômico. Sobre o suicídio fatalista, ele comenta em uma nota de rodapé no capítulo sobre o suicídio anômico, que é o que a gente vai ver hoje. Mas como ele fala aí sobre a existência desse 4º tipo também, a gente vai trazer, eu vou ver aqui na próxima aula com vocês, sobre o 4º tipo, então, também. E a gente já viu aí nas aulas anteriores que o suicídio egoísta, então, ele é cometido quando o indivíduo sente que já não está mais tão bem ligado na sociedade, e aí ele acaba tendo um alto individualismo também. A gente viu que isso acontece quando o grupo dele ali, ou a sociedade dele, acaba não estando mais tão bem unida. Ele se sente sozinho, desvencilhado ali de uma coesão, de uma comunidade que considere ele como uma parte. E, gente, já o suicídio altruísta, que foi o que a gente viu ali na aula passada, é a oposição, então, do suicídio egoísta, e ele acontece quando o indivíduo está tão ligado na sociedade, no grupo dele, que ele já não se considera sozinho, ele não se considera ali como um ser individual. Ele tem um excesso, então, de dependência do meio social e ele considera muito a questão moral e os costumes sociais para além da própria vida dele. A gente viu que esse tipo de suicídio acontece principalmente em sociedades mais antigas, que possuem ali a cultura de morrer junto com o rei, com o chefe, ou junto com o marido, aí no caso das mulheres, ou até mesmo para que o chefe da família não acabe sendo mais fraco, o idoso acaba cometendo suicídio também. E o Durkheim, ele também trouxe aí o exemplo dos soldados, que amam a profissão, a pátria, então mais do que a si mesmos. E aí por isso eles preferem cometer o suicídio do que serem capturados com vida ou perder a batalha, por exemplo. E hoje, então, a gente vai ver o que é que o Durkheim entendia como tipo social anômico de suicídio e quais são os exemplos, então, que ele trouxe nessa análise para esse tipo de suicídio também, pessoal. Galera, olha só, primeiro a gente precisa ter em mente o que é que significa a palavra anomia, para que a gente consiga então entender o que é que o Durkheim quer nos falar isso utilizando do termo suicídio anômico para definir então esse tipo social de suicídio. Dessa forma, galera, a palavra anomia significa a ausência de lei ou regra, o desvio das leis naturais, a anarquia e a desorganização. Sendo assim, galera, o suicídio anômico é aquele que acontece quando existe uma situação de anomia social. O que é que isso quer dizer? É quando existe naquela sociedade ou naquele grupo social uma ausência de regras que acaba gerando uma grande situação de caos. E a normalidade que um dia tinha existido naquele grupo simplesmente não é mais mantida. Ou seja, gente, para o Durkheim, a sociedade também serve como uma reguladora aí dos sentimentos e das atividades humanas. E aí existe então essa relação entre as formas de regulação social e a taxa de suicídio. E nessa obra, então, gente, o suicídio, o Durkheim até comenta que esse tipo social de suicídio é aí das sociedades modernas. A gente pode até exemplificar aí um pouquinho, trazendo para a nossa atualidade com o que o Bauman, o Zygmunt Bauman, falava para nós, quando ele diz que a gente vive em tempos líquidos e nada é feito para durar na nossa sociedade atual. A gente anda tão aí atualmente tão volátil, a gente quer as coisas de forma tão rápida que a gente não tem tempo para se acostumar com os novos padrões sociais, com os novos valores, com as novas normas da nossa sociedade. A gente até vai ver um pouquinho mais disso lá nas nossas últimas aulas desse curso ainda, tá, galera?
Mas, gente, assim, o suicídio anômico, então, segundo Durkheim, é específico, então, das sociedades modernas. E ele é diferente aí dos outros tipos de suicídio, porque ele não depende da forma, ou melhor, do quão presos e indiferentes à sociedade os suicidas estão, mas sim da maneira como a sociedade rege a vida dessas pessoas, então. O suicídio anômico acontece porque as pessoas sofrem por causa desse desregramento existente nas atividades que eles precisam aí fazer na vida delas. Galerinha, a gente vê então que o Durkheim inicia a análise desse terceiro tipo social de suicídio, falando justamente de uma série de dados que ele analisou novamente. Dessa vez levando em conta as relações então de crise social ou crescimento econômico, e aí ele relaciona isso com a propensão ao suicídio. E o Durkheim trouxe aí algumas argumentações sobre o motivo para as crises na sociedade serem tão graves ao ponto de gerarem suicídios, dizendo principalmente que elas acontecem então quando a gente tem uma crise econômica, por exemplo. A gente é obrigado a passar, então, por uma situação inferior à qual nós estávamos antes acostumados. A gente é obrigado a se restringir de uma série de coisas e as pessoas acabam, então, precisando se refazer e refazer até mesmo a educação moral, que acaba sendo afetada aí em situações de crise extrema. Só que o problema tá que as pessoas não conseguem se acostumar, porque esse processo ele é rápido demais para os indivíduos conseguirem se adaptar a uma mudança aí do modo de vida de uma forma tão imediata assim. E aí, não se adaptando, surge então essa forma de caos, digamos assim, que vai aos poucos levando ao suicídio, então. E o Durkheim, ele fala ainda que a mesma coisa acontece quando o indivíduo acaba enriquecendo ou de alguma forma adquirindo poder de uma forma muito brusca. Porque nesse momento as regras tradicionais dele acabam perdendo a força, perdendo a autoridade. E aí, gente, ele não consegue de novo se adaptar a essa mudança. Só que, gente, ao contrário do que a gente automaticamente pensaria, através dos dados aí levantados pelo Durkheim, naquele momento não foi o crescimento da pobreza que levou ao crescimento de suicídios, porque ele viu que na maioria dos casos analisados, então, o suicídio ele era cometido por aqueles que estavam numa situação muito melhor, muito mais próspera. Ele até deu alguns exemplos aí de 1888 e 1889, onde na Irlanda, por exemplo, os camponeses que tinham uma vida mais difícil e pobres, eles tinham índices muito baixos de suicídios, assim como na Calábria, e na época a Espanha também tinha índices 10 vezes menores do que na França. E aí o Durkheim, ele também traz um quadro que a gente vai ver aí no próximo slide, falando que as pessoas que mais cometiam suicídio eram aquelas que viviam de algum tipo de renda, gente. E aí a gente já consegue compreender, então, que toda vez que acontece algum rearranjo social, sendo aí de uma forma de crescimento ou então algum cataclismo aí, alguma crise, o indivíduo acaba cometendo suicídio com mais facilidade. E com base nisso, Durkheim vai tentando entender as motivações, então, para isso acontecer. E, gente, aí que fica bem interessante essa análise do Durkheim. Olha só, ele acaba tendo algumas constatações aí que levam a essa situação, então, de anomia social. Como ele estava fazendo essa análise com base nas classes sociais, e aí ele percebeu que as pessoas aí com muito dinheiro se matavam muito também, ele quis analisar a possível motivação para isso. E aí ele acabou explicando basicamente que quando alguém não tem um empecilho para querer mais, a gente então vai sempre querer mais. E qual seria então a quantidade de bem-estar, de conforto, de luxo que um ser humano
poderia buscar realmente para que realmente o saciasse? A gente não tem um fator biológico que controle, então, o quanto a gente vai querer ter de bens materiais. E, ao mesmo tempo, não existe nenhuma sociedade que pessoas aí de diferentes níveis de hierarquia social se digam todas satisfeitas. Segundo Durkheim, quando os desejos são ilimitados, quando não existe nada que possa barrar um querer humano, então, esses desejos, eles também se tornam insaciáveis. É como uma sede que nunca acaba. O Durkheim, ele até diz que é como um suplício perpetuamente renovado. Gente, o Durkheim explica que quando existe então uma grande mudança para melhor, uma grande prosperidade, tanto aí de fortuna quanto de poder também, a escala que o indivíduo usava antes para se regular, para regular aí os próprios desejos com base no limite de dinheiro, por exemplo, acaba não existindo mais. E aí as necessidades, por consequência, acabam não sendo mais as mesmas. Só que aí a pessoa se perde, porque já não se sabe mais o que é justo e o que é injusto, o que ultrapassa ou não aí essa certa moral do indivíduo também. Não existe mais o que não se possa ser pretendido por ele. E aí, quando o indivíduo realmente pensa que nada mais pode impedir ele dele conseguir o que ele quer, mais ou menos como aquilo de dinheiro não é o problema. A moral pode sim acabar sendo afetada para que esse algo seja conseguido, porque na realidade não ter limite financeiro não garante que realmente a pessoa consiga exatamente tudo. Existem coisas que não deveriam ser compráveis. E é aí que a moral entra em jogo. E também tem uma outra questão aí levantada pelo Durkheim, por exemplo, que se a pessoa pensa que realmente nada pode impedir ela, quando ela acabar não conseguindo algo que ela quer, a queda ali na mente dela vai acabar sendo muito grande, porque ela já quebrou todas as regras, ela tem todo o dinheiro do mundo, ela está disposta a tudo. E mesmo assim, gente, se mesmo assim ela não conseguir, então ali o baque acabou sendo muito maior. E para ela, na mente dela, gente, isso acaba sendo um propulsor do suicídio, sim. Pelo fato dessa pessoa pensar que ela é ilimitada nas vontades dela, quando surge uma limitação, ela acaba sendo insuportável para ela. A riqueza acaba dando a ilusão de que todas as pretensões ali, todos os desejos só dependem de nós mesmos. E o Durkheim também explica que no caso de poder ter realmente tudo o que se quer, essa ambição desmedida não vai acabar. Não tem nada em lugar nenhum que diga para essas pessoas: tu conseguiu, agora aproveita a tua conquista. E o problema, gente, está justamente aí. A pessoa, ela corre para alcançar um desejo, ela chega nele e quando tem ele na mão, ele para de ser valioso para ela e ela vai lá e corre pro próximo. E aí, gente, isso acaba causando com o tempo um certo cansaço, uma situação assim até apática para o indivíduo. E também aí possíveis novas situações de anomia, gente. E nesse momento, o Durkheim, ele enxerga uma vantagem na pobreza, digamos assim. Porque ele acaba notando que não ter dinheiro para tudo acaba sendo freio aí para não se pretender tudo, para medir melhor então as próprias necessidades. E aí, segundo Durkheim, é isso que previne o suicídio nas pessoas mais pobres da análise dele. E aí, com base nisso, o Durkheim também acaba lembrando que muitas religiões acabam celebrando os benefícios e o valor moral da pobreza, porque ela, de fato, é a melhor aí das escolas para ensinar o homem a se conter. E a gente acaba adquirindo, então, mais disciplina de forma meio que forçada aí. E o Durkheim, ele conclui, então,
que era necessário que houvesse uma força que regulasse a moral, da mesma forma que o organismo acaba regulando as nossas necessidades físicas. Ou seja, só a consciência pode restabelecer essa moral perdida. E com isso, Durkheim chega então na conclusão de que só a sociedade, gente, pode ser responsável por fazer essa lei de justiça para poder conter, para poder ditar essa moral, para que o indivíduo então aceite essa autoridade da sociedade. Gente, esse é o quadro então que eu falei que eu ia colocar aqui para vocês. A gente consegue notar que nos lugares onde existem mais pessoas vivendo de alguma renda, o índice de suicídio, gente, é maior. Lembrando, galera, que esse é o mapa da França, tá? E eu retirei ele da obra O Suicídio, do livro que eu tenho aqui comigo. E sendo assim, pessoal, pro Durkheim, as atividades industriais e as comerciais são as que mais registram suicídios, mais ou menos junto com os índices das carreiras liberais. E o Durkheim viu também que naquele momento os índices aí mais baixos estavam nas atividades de agricultura, galera. E outra coisa, gente, quando ele decidiu fazer essa comparação, ele também fez outra entre patrões e empregados. E ele viu então que patrões se matam mais do que os empregados também. E com base nessa análise, então, realizada pelo Durkheim, ele também chega na conclusão de que tanto ali as crises industriais quanto crises financeiras na sociedade e até as que ele chama de crises de prosperidade têm o mesmo resultado, que é o aumento dos índices de suicídio. E o Durkheim explica que isso acontece porque as crises, de forma geral, elas são perturbações da ordem coletiva, o que faz então que os suicídios sejam gerados naquele grupo social. E pessoal, todo esse desregramento gera o estado então que o Durkheim chamava de anomia, que é quando as paixões humanas, as nossas vontades, por exemplo, elas ficam menos disciplinadas. Só que nesses momentos de mudança brusca, tanto para pior quanto para melhor, a disciplina ela deveria ser ainda mais rígida nas pessoas. Segundo Durkheim, a possibilidade de comercializar com o mundo todo e de querer coisas no mundo todo, lembrando que esse acesso ele estava aí começando a ficar disponível para mais gente naquele momento ali onde Durkheim vivia, acaba então, gente, fazendo com que as pessoas não soubessem mais o que elas realmente queriam. As pessoas elas começaram a querer novidades, as coisas sem nome aí que as saciassem de alguma forma. E que assim que elas pusessem as mãos, acabariam então perdendo a graça, gente. E toda essa busca por novas sensações era realmente o que acabava fazendo mal, segundo Durkheim. Porque geralmente, após se conseguir o bem pretendido, haveria então a vontade de conseguir um novo bem, uma nova coisa. E a visão seria sempre para o futuro, nunca para a contemplação do presente. O único objetivo, então, acabou sendo ultrapassar o ponto ao qual se chegou. E dessa forma, galera, para o Durkheim, com o avanço da indústria e do comércio, as pessoas começaram a tatear ao acaso, sem saber aí o que elas queriam, mas ainda querendo cada vez mais e sempre aí de olho no futuro, sem espaço para aproveitar o presente, galera. E por fim, pessoal, o Durkheim também acaba fazendo aí novamente uma análise dos casos de suicídio com base no estado civil,
como ele já tinha realizado lá nos outros tipos sociais de suicídio que a gente já viu nas nossas aulas passadas. Só que dessa vez ele enxergou isso através aí do que ele chamou de anomia conjugal. E ele explica que quando uma pessoa se casa, ela acaba então abrindo mão de ambições e de opções também aí de parceiros que ela teria caso estivesse solteira. Só que ela também estaria garantindo uma previsão de futuro aí com a pessoa com a qual ela se casou. Só que para o Durkheim, em países onde o divórcio, então, acabou sendo permitido, lembrando que naquele momento, lá em 1897, não eram todos os países que permitiam o divórcio, e ele era algo novo e até mal visto ainda em muitos lugares. As anomias no casamento, então, segundo Durkheim, por causa do divórcio, também aumentaram. E aí, na visão dele, isso aconteceu porque as pessoas começaram a se casar, mas ao mesmo tempo, naquele momento, as pessoas pararam de considerar o casamento como algo estável e monogâmico e começaram a enxergar a possibilidade de ter outros parceiros. E aí o casamento começou a já não ter mais tantas regras, entrando então num estado de anomia conjugal. E quando acontecia o divórcio, muitas pessoas acabavam se vendo sem a família, sem os pretendentes também. E aí, por causa dessa situação aí sem regras, caótica, cheia de incerteza quanto ao futuro, e certamente naquele momento também vista aí com maus olhos pelo meio social, acabava então possibilitando a ocorrência de uma predisposição ao suicídio anômico. Galerinha, a gente tá chegando ao final da nossa aula de hoje e agora nós temos algumas conclusões então sobre o que a gente acabou vendo até aqui. Olha só, a gente entendeu então que o tipo social de suicídio anômico é aquele que acontece quando tem um desregramento social, uma quebra de padrões muito brusca, uma certa quebra da moral que o indivíduo estava acostumado na vida dele também. Segundo Durkheim, essa situação de anomia reflete então a maioria dos suicídios da modernidade, e eles acabam acontecendo em razão da crise financeira ou então o suicídio em razão da prosperidade inesperada, o suicídio por causa da viuvez e também o suicídio por causa do divórcio. E como uma solução para o suicídio anômico, segundo Durkheim, claro, caberia ao indivíduo, a pessoa ali que estava vivendo essa situação, conseguir ser consciente ao ponto de ouvir a sociedade e respeitar então a autoridade que a sociedade teria, porque ela é que seria a reguladora aí e ajudaria então o indivíduo a recuperar os valores perdidos nessa situação de anomia, nesse caos aí que o indivíduo ele estaria enfrentando. Pessoal, estamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Eu peço desculpas já pelos vários cortes que eu sei que eu vou fazer nesse vídeo, porque eu espirrei, eu tossi, enfim, eu vou tirar isso tudo daí, eu sei que vocês vão conseguir me entender. E na semana que vem, então, a gente vai ver o tipo social de suicídio fatalista, que é o último tipo, então, identificado pelo Durkheim. Na realidade, gente, ele é bem pouco comentado na obra, então a gente vai ver sobre ele, sim, só que a gente vai ver as conclusões aí sobre a obra e algumas análises individuais também.
Eu espero que vocês tenham então gostado dessa aula de hoje, gente. Que ela tenha ficado clara, que tenha ficado tudo certinho aí. E lembrando que essa foi a nossa 5ª aula e serão 12 no total, que estarão aí separadinhas na playlist aqui do canal, chamada Explorando a Visão de Durkheim, A Sociedade Faz o Suicida. Então, gente, já vai te inscrevendo aí para não perder nada do que vai ter ainda por aqui. Eu agradeço muito por estarem comigo até aqui. Obrigadão mesmo. Gente, por hoje é isso então e até mais!